Agora a gente vai falar aqui de São Paulo porque reuniões pós-carnaval devem movimentar o Palácio dos Bandeirantes. O governador do estado, Tarcísio de Freitas, deve se encontrar com Flávio Bolsonaro e Gilberto Kassab para articular já as eleições deste ano. Inclusive, Kassab também deve se encontrar com o vice-governador, o Felício Ramute, que até agora é o nome mais cotado também para continuar ali nessa vice, né? Para continuar junto com Tarcísio na reeleição que ele pretende se candidatar aqui em São Paulo. Então vamos agora ao vivo com a Beatriz Manfredini, com mais bastidores. Oi, Bia, boa tarde, bem-vinda. Oi, Márcia, boa tarde para você também, para o Bruno, para todo mundo que nos acompanha aqui em tempo real. Pois é, a gente sempre fala que o ano só começa depois do carnaval no Brasil, né? De fato, teremos um ano novo bem agitado no Palácio dos Bandeirantes. Muitas reuniões para acontecer até o fim do mês de fevereiro. Vou começar falando desse encontro marcado entre Tarcísio e Flávio Bolsonaro, que ainda não tem uma data exata e fechada, mas ficou para depois do carnaval e deve discutir, então, o fortalecimento da direita em São Paulo e a nível nacional. A expectativa é que Tarcísio e Flávio alinhem como a campanha vai acontecer daqui para frente, principalmente como Tarcísio vai colocar Flávio no palanque para apoiá-lo. Esse encontro acontece depois de uma série de desavenças, desentendimentos e tensões entre os dois. Tarcísio chegou a se irritar e questionar que tipo de apoio mais explícito os bolsonaristas queriam dele a Flávio do que o que ele já estava dando. E aí, na semana passada, falou de forma mais enfática que quer pegar na mão do Flávio para ajudá-lo, então, nessa campanha nacional e que isso seria feito pós-carnaval. Então, eles vão alinhar os detalhes de como o Tarcísio vai participar dessa campanha. O palanque aqui em São Paulo, ainda mais com um governador com boa aprovação como tem, é considerado importantíssimo para Flávio Bolsonaro. Afinal, São Paulo é o maior colégio eleitoral do país. E eles também devem discutir as candidaturas da direita ao Senado Federal. Já trouxe aqui, algumas semanas atrás, a situação de Tarcísio demonstrando nos bastidores preocupação com a direita não conseguir eleger nenhum senador por São Paulo, porque a esquerda vem com força e a direita até agora só tem o nome de Guilherme Derrite, que às vezes está pontuando em terceiro lugar nas pesquisas, a depender aí de qual o levantamento feito. Então há um receio nesse sentido. A outra reunião importante é a reunião de Tarcísio com Gilberto Kassab. Kassab, que além de presidente do PSD, é secretário de Relações Institucionais de Tarcísio, deve decidir o destino dele, se fica ou se sai do governo. O que dizem os interlocutores é que não tem jeito nenhum de Kassab permanecer. Primeiro, porque ele já tinha mesmo a intenção de focar na eleição de 2026, principalmente de ser vice ele mesmo de Tarcísio, que vai tentar a reeleição, mas também porque não tem mais muito clima no Palácio dos Bandeirantes. A relação entre Kassab e Tarcísio está bem azeda ultimamente, são vários desentendimentos e tem desentendimentos de Kassab também com outros secretários. Então o entendimento é que ele deve decidir por deixar o governo mesmo. E, na opinião de Tarcísio, pelo menos o que a gente sabe, o que eu apurei é que Kassab estaria no fim da fila como possível vice. O governador quer manter Felício Ramute, o atual vice dele, para tentar a reeleição. E aí, depois dessa reunião entre Kassab e Tarcísio, Kassab vai se reunir com Ramute para tentar entender o que vai acontecer dentro do PSD. Os dois são do mesmo partido, o atual vice, então, que Tarcísio quer manter é do PSD, Kassab também. O que eu apurei é que Ramute deve dizer para Kassab o seguinte nessa reunião: olha, vamos deixar o Tarcísio escolher, os dois ficam no PSD e a gente vê o que ele quer fazer. Mas Ramute já tem considerado trocar de partido, não descarta essa possibilidade, vem flertando aí com outros. O MDB, por exemplo, aparece como possibilidade, caso não tenha acordo mesmo com Gilberto Kassab. Ufa, reunião pra caramba, né, Bruno e Márcia? Agora realmente o ano começou. Se a eleição a gente já tinha dito, né, que já estava batendo na porta, as articulações vão ficar a todo vapor a partir de agora. Bia Manfredini, obrigada pelas suas apurações. Lembrando sempre que tem a nossa coluna lá no jovempan.com.br/colunistas. Aí você procura da Bia Manfredini, tem a do Bruno Pinheiro, tem a do Eliseu Caetano, enfim, tem muita informação lá em tempo real também para vocês. Agora vamos chamar os nossos analistas do dia, o Mano Ferreira e a Luana Tavares. Mano, faz sentido realmente Tarcísio manter Ramute na vice ali, né? No vice, nessa cadeira, né? Já que ao longo dos anos essa dobradinha deu muito certo, pelo menos aqui no estado, né? Aquela história do time que tá ganhando não se mexe, é isso? Pois é, Márcia, essa é uma força muito grande de tendência
para essa eleição. A gente não pode jamais perder de vista o tamanho político que representa o PSD, partido de Gilberto Kassab e do vice-governador Felício Ramute. É também o partido com o maior número de prefeituras no estado de São Paulo. Mas, ao mesmo tempo, um partido que construiu o seu crescimento por meio de uma estratégia em que buscava ter sempre um pé em cada canoa, criando com isso um espaço confortável para que políticos que têm estratégias de posicionamento muito diferentes pudessem conviver numa mesma sigla. No momento em que nós assistimos o início daquilo que parece ser uma possível ambição nacional maior por parte do PSD, com a filiação de 3 pré-candidatos à presidência da República pelo partido, isso começa a azedar, começa a haver uma desconfiança de até que ponto o PSD vai ser aquele aliado que simplesmente garante ali tempo de TV, que garante um bom canal de articulação pelos municípios, ou até que ponto vai querer ter vida própria na construção desses palanques, ou seja, no lugar de se instrumentalizar para apoiar outros projetos majoritários, o PSD usaria essa estrutura a seu favor. Isso acaba gerando bastante desconfiança, sobretudo entre grupos que têm outros projetos majoritários nacionais, como é o caso do bolsonarismo em São Paulo, que também deseja ter um representante do PL como vice-governador. Então, essa disputa pode acabar gerando uma mudança de cenário. Também, sem descartar a grande aproximação que houve na última eleição entre o atual prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, do MDB, e Tarcísio de Freitas, o que poderia também colaborar com essa migração que a Bia já nos adiantou do atual vice-governador para o MDB, o que seria, de alguma forma, um fortalecimento dessa aliança entre Tarcísio e Ricardo Nunes. Agora, a Luana Tavares, o apoio de Tarcísio vem a Flávio Bolsonaro desta vez, mesmo com pressão, porque se vai ter essa reunião com Flávio Bolsonaro, com Kassab, tudo indica que a partir de agora ele deve levar muito mais o nome de Flávio Bolsonaro ao palanque, né? Sim, Márcia, boa tarde para você, um prazer estar aqui novamente. Ele deve sim, Márcia, começar a intensificar esse apoio, porque agora a gente chega perto do final do período de janela partidária, né, que vai até o início de abril. E nesse período a gente vai ver muito fortemente essas movimentações relacionadas a definições dos governadores, que têm alguma intenção de participar das campanhas eleitorais, da campanha nacional, né, para a presidência da República. Então, se esses governadores tiverem realmente intenção, eles precisam se desincompatibilizar, ou seja, sair da posição de governador e assumir, de fato, a sua participação, seja como vice ou como candidato, ou atuando ali por algumas campanhas, como é o caso, né, dos 3 candidatos que estão no PSD e vão precisar ter essa definição. Então, como o Tarcísio já está praticamente 100% definido em relação a não sair como candidato, isso obviamente, né, a gente está falando de política, e política é igual nuvem, a gente olha e já mudou de lugar, mas nesse momento ele está num processo de confirmação dessa permanência, né, ele vem constantemente declarando isso, e agora com esse combinado com o Flávio é possível que ele cumpra sim e vá intensificar esses apoios e trabalhar aqui em São Paulo para definir então quem vai ser o candidato a vice junto com ele na campanha de reeleição, como a gente falou aqui, entre Ramute e Kassab. Até um ponto importante para falar aqui para nossa audiência, Márcia, aqui é um problema bom, né? Porque a gente olha pelos quadros histórico, o próprio Felício Ramute, pensando em opções e capacidade política e de entrega, Kassab tem um histórico político muito forte de entregas aqui na cidade, no estado de São Paulo. Felício Ramute nunca teve uma experiência no governo do estado como governador ou candidato a governador, mas já foi vice, funcionou muito bem com Tarcísio e anteriormente foi prefeito de
São José dos Campos, que hoje, inclusive, recentemente recebeu prêmios por ser uma das cidades mais modernas e melhores para se viver do Brasil. Então, tem um histórico de gestor, não ideológico, muito mais de entrega. Então, pensando por esse lado, Márcia, caso sejam essas as alternativas, o eleitor que acompanha Tarcísio e defende, né, a sua permanência no Estado, vão ter aí problemas bons, né, um problema bom entre Kassab e Felício Ramute como alternativas. Obrigada, Luana. E também, Mano, a gente volta com vocês já já.